Olá, meus caros amigos e amigas, sejam todos muito bem-vindos a mais um comentário semanal da Parashá. A Parashá dessa semana chama-se Vayikri. Parashat Vayikri está em Gênesis, livro do Bereshit, capítulo 47, verso 28, até o capítulo 50, 26. Ou seja, trata-se da última Parashá do livro do Bereshit. Com a Parashá dessa semana, Vayikri, nós temos a descrição dos momentos finais da vida do patriarca Yaakov. Terminamos assim então o primeiro livro da Torá, chamado Bereshit, mais conhecido também como Sefer HaBriah, o livro da criação. Mas por que o livro inteiro seria chamado de livro da criação, se a criação do mundo se encontra apenas na Parashá Bereshit, ou seja, nos primeiros capítulos desse livro? Pois na Parashá Bereshit, a Torá nos conta somente sobre a criação física do mundo, enquanto o resto do livro nos ensina e nos traz conhecimento sobre a criação de um outro mundo, o chamado mundo espiritual. Sendo que os três patriarcas, Abraham, Yitzhak e Yaakov, são os três pilares de sustentação deste mundo diferenciado. Yaakov, pouco antes de falecer, reuniu os seus filhos, nós sabemos pelo relato da Torá, e deu para cada um deles uma berachá, ou berachot, bênçãos. Na berachá que ele deu para Yosef, está escrito: e abençoou a Yosef e disse: Deus diante de quem andaram meus pais, Abraham e Yitzhak, Deus que me alimentou, desde quando eu nasci até este dia. Bereshit 48:15. É interessante notar que quando Yaakov faz essa introdução à berachá, juntamente com esse agradecimento a Deus, ele já era um homem muito rico, além de ser, claro, o pai do vice-rei da terra do Egito. Por que será que ele referiu-se a Deus como aquele que me alimentou? Ele não precisava agradecer por coisas maiores e mais importantes do que o pão que comeu todos esses dias? Em geral, as pessoas sabem reconhecer e agradecer por uma bondade recebida. Uma pessoa que recebeu um presente imediatamente agradece. É o normal, é o padrão. Mas um dos maiores problemas do ser humano é que quando recebemos bondade o tempo todo, nos acostumamos e deixamos de perceber e de apreciar e também agradecer a quem nos fez o bem. Isso acontece no nosso trabalho, com os nossos amigos e até mesmo com nossas famílias. Em geral, quanto mais próximo o nosso benfeitor, quanto mais constante é esta bondade que recebemos desse benfeitor, menor é o grau, menor tende a ser o grau de percepção do bem que recebemos. Nos esquecemos de quanto as pessoas se esforçaram para fazer o bem, para nos proporcionar aquilo que é bom, para nos proporcionar aquilo de forma contínua, e nós acabamos tomando isso como um lugar comum, como algo realmente sem importância. Faz parte da rotina. Que diferença faz eu receber o bem continuamente? E nós nos tornamos então insensíveis, incapazes de perceber o bem e de agradecer também por aquele que nos proporciona. Por exemplo, quantas vezes nós agradecemos a nossos pais pelo almoço, pelo jantar? Estamos tão acostumados então a chegar em casa e estar tudo pronto, mas nós não imaginamos o quanto esforço, quanto gasto foi feito em termos de empenho, em termos de valores, claro, em termos de empenho, de dedicação, de carinho, de amor. E nós tomamos isso como se fosse algo banal.
Esse é um bem que é proporcionado todos os dias e nós não percebemos muitas vezes. Assim é com relação ao Criador. Nós temos recebido bênçãos desde o momento em que acordamos, em que o nosso fôlego retorna, digamos assim, a nossa racionalidade retorna. Nós recebemos bênçãos continuamente durante a noite enquanto dormimos, em que Ele nos preserva a vida, nos preserva a existência. Levantamos no outro dia e tudo retoma o seu rumo normal, a vida segue e nós mais uma vez continuamos respirando, os nossos órgãos continuam funcionando, nós continuamos a nos alimentar, nós continuamos para o nosso trabalho, nas nossas atividades diárias, com os nossos relacionamentos, com as nossas amizades, e não percebemos que a cada segundo que passa em nossa vida é um bem que foi nos outorgado pelo Criador. Talvez esse seja o maior milagre que as pessoas infelizmente não percebem. As pessoas desejam ver sinais, milagres, maravilhas, mas não se apercebem, são insensíveis ao fato de que cada segundo que passa, em termos de existência aqui nesta terra, nesta vida, é uma dádiva divina e é uma benesse do Criador que nós simplesmente tomamos como algo banal. Isso não deve ser assim, de forma alguma. Foi justamente por essa razão que os sábios instruíram a obrigação de recitar Berachot antes de se tirar qualquer tipo de proveito do mundo material, ou como agradecimento pelas coisas boas que recebemos, como por exemplo, quando recitamos uma berachá por um alimento, quando agradecemos pelo dom da visão, quando podemos caminhar em segurança, e até mesmo pelas roupas e sapatos que usamos. Tudo vem de uma única fonte. Esta fonte que nos oferece, que nos dá de forma tão abundante e copiosa tudo aquilo que nós precisamos. As nossas necessidades são providas no mundo material apenas e unicamente pela poderosa mão estendida da providência divina. Por nenhuma outra forma, por nenhum outro meio. Não é pelo seu trabalho, não é pela sua disposição, não é pela sua sorte, muito menos. É somente pela graça, pela benevolência, pela misericórdia e pela bondade que emanam da fonte das fontes. Outro exemplo são as berachot que se faz antes de consumir qualquer tipo de alimento. Alimentar-se é algo tão natural e tão cotidiano que fazemos isso até sem pensar, né? Sem prestar atenção. Ninguém presta atenção no momento em que está comendo. Talvez nós nem nos foquemos muitas vezes no sabor da comida. Nós estamos tão acostumados àquela rotina, que nós, de forma insensível, nem sequer percebemos sequer o sabor da comida, o sabor do alimento. E mesmo ainda que nós tomemos tempo para perceber o sabor do alimento, raras vezes, se, digamos, a pessoa não tem o hábito de agradecer, raras vezes então essa pessoa vai pensar naquilo como uma bênção. E de forma errônea, algumas pessoas pensam que aquilo é fruto do seu trabalho, fruto da sua sorte, fruto de algum empenho da sua parte. De forma alguma, isso não é verdade. E os sábios então instituíram as berachot para despertar o nosso reconhecimento de que todos os alimentos provêm de Deus. E justamente por ser um ato tão cotidiano, nós poderíamos pensar que não é nada mais do que a obrigação de Deus de nos alimentar. As berachot nos lembram que todos os alimentos que consumimos são uma grande bondade
provinda dele. Um dos principais propósitos da tefilá, que é a oração, a reza, também é fazer com que nós possamos nos conectar com o Criador, para que possamos então reconhecer as suas bondades. E é muito importante frisar aqui que a oração, que a prece, que a reza, como preferirem, a tefilá, ela, de forma alguma, ela pode alterar algum aspecto do Criador. É muito importante lembrar que a tefilá, que a oração, a reza, ela é importante sim para nós, ela faz bem para nós. A tefilá não é algo que faz bem para Deus. O Criador não pode ser modificado, não pode ser alterado, e uma tefilá não pode, digamos, alterá-lo, não pode mudar alguma coisa. No âmbito humano mudaria, ou na perspectiva humana mudaria, se tão somente não tivesse sido decretado algo. Porém, como a tefilá faz bem para nós, a tefilá nos enche, nos preenche de satisfação, nos preenche de sentido, preenche a nossa vida de sentido, porque percebemos que estamos fazendo algo que, de forma apropriada, pode nos conceder solidez, solidez emocional, solidez psicológica, solidez com relação à nossa fé ou fidelidade ao Criador. Se nós precisamos desse canal, que é a tefilá, mas não exatamente para fazermos conexão com Deus porque estamos dele desligados de forma alguma. Nós não estamos desligados ou desconectados do Criador. Então esse termo conexão tem que ser muito bem elucidado. Essa conexão, na verdade, é conosco. Essa conexão é com o nosso próprio ser. Essa conexão é a busca do Criador que está em nós. É a busca do Criador que reside em toda a criação. É uma busca muito pessoal. É uma busca pelo interior. Como a Parashá Lech Lechá diz, quando o Eterno pede que Abraão deixe a sua terra natal e vá para uma terra que ele não conhece, disse Lech Lechá, sai da tua terra, da tua parentela, da tua família e vai para uma terra que eu te mostrarei. Esse Lech Lechá significa literalmente vai para ti mesmo. Ou seja, nós percebemos aqui o propósito, a ideia, o ideal ensinado pelo próprio Criador de que o homem deve buscar a Deus em si mesmo. Lech Lechá, vai para ti mesmo. E a tefilá é exatamente isso, é uma introspecção. O termo tefilá vem da raiz que significa julgar. Julgar a si mesmo. Tefilá, então, faz bem, sim, não para Deus, mas faz bem para nós. O propósito da oração é exatamente esse. E nesse tema da tefilá, nós percebemos que uma das composições básicas da tefilá é a berachá, é a bênção. E a berachá tem por finalidade, então, reconhecer, fazer com que nós possamos reconhecer que o dono de todas as coisas é o Criador, é o Eterno, Hakadosh Baruch Hu. É Ele que criou todas as coisas e que nos colocou aqui como, não como donos ou proprietários, mas como fiéis depositários da sua criação, da sua obra. E nós devemos então prestar contas a Ele desta criação, do uso desta criação. Nós temos o direito a usar, mas nós não temos o direito de abusar. E quem usa deve então agradecer àquele que concede. Se você usa algo que não é seu, que não te pertence, isso é um favor, é um dom
é uma dádiva, é um presente. E esse dom, essa dádiva, esse presente é algo que na verdade não te pertence. Porque você não foi o criador disso. Então você deve agradecer àquele que tudo criou. Por meio exatamente da Berachá, ou das Berachot. E é exatamente por essa razão que os sábios fixaram as palavras da Amidá, que é a chamada reza silenciosa no judaísmo, que começariam com 3 berachot de louvor para Deus antes dos pedidos pessoais. E logo na primeira berachá, os sábios escreveram que Deus é Koneh HaKol. A tradução literal da frase Koneh HaKol, Deus é o dono de tudo. Pois foi Ele quem criou todas as coisas, criou todo o universo a partir do nada. Mas os sábios explicam que Koneh HaKol também significa aquele que recria tudo a cada instante. Mas o que isso significa? Deus não criou tudo durante os 7 dias da criação? Por exemplo, quando um marceneiro faz uma mesa, depois que ela está pronta, não é necessário recriá-la a cada instante. Então, por que dizemos que na Tefilá que Deus recria tudo a cada instante? Qual será a razão disso? Existe uma grande diferença entre atos de criação de um ser humano e os atos da criação de Deus. Quando o marceneiro faz uma mesa, ele não está criando esta mesa do nada, ele está usando de matéria-prima já existente, ele está usando de materiais pré-existentes e está então construindo algo a partir de algo já pré-existente. Isso em hebraico nós chamamos Yetzirah. É a formação a partir de alguma coisa já existente. Porém, com relação ao Criador, a sua criação, a criação oriunda de Deus, do Eterno, foi tudo feito a partir do nada. E por essa razão, elas devem ser recriadas a cada instante, também a partir do nada. Então, Koneh HaKol não significa apenas aquele que possui todas as coisas, mas também aquele que sustenta todas as coisas. E a tradição judaica está repleta de expressões do tipo que Deus renova a criação todos os dias. O Mechadesh Bechol Yom Tamid Maaseh Bereshit. Aquele que renova a obra do Gênesis, a obra do Bereshit, a obra do início, do princípio, todos os dias. Sempre, todos os dias. Muitas coisas que existem no mundo material servem como exemplos para entender conceitos mais profundos. Um paralelo interessante desse conceito são as sessões de cinema antigos, que utilizavam os velhos projetores com fitas. Cada fita continha milhares de pequenos quadros com fotos estáticas, que ao serem então passadas ou movimentadas em alta velocidade, causavam então no espectador a ilusão de movimento. Imagine se o responsável pelo projetor resolvesse no meio do filme simplesmente cortar alguns pequenos quadros. O que será que aconteceria? Claro que o filme ficaria então esburacado, poderia até mesmo travar na máquina e parar. Assim também acontece conosco. Cada instante é como se fosse um pequeno quadro no filme de nossas vidas, cujo script Deus precisa reescrever a cada instante. E o que isto quer dizer? Que apesar de não percebermos, apesar de não termos conhecimento muitas vezes, Deus está recriando o mundo, a criação, a cada instante. Se Ele parasse de criar por um instante,
tudo terminaria imediatamente. Isto é, de fato, uma bondade que não tem tamanho. E vivemos tudo isso sem nem ao menos perceber. Portanto, recebemos bondade de Deus a cada segundo e a cada instante de nossas vidas. Mas nós nem sempre reconhecemos tudo isso. E é este o grande louvor que a Torá está dando para Yaakov, que apesar de toda a sua riqueza, sabia que até mesmo cada pequeno pedaço de pão que ele comia era uma grande bondade oriunda de Deus. Assim devemos nos comportar, refletindo e tentando então prestar atenção a tudo de bom e de bem que recebemos dos outros, principalmente daqueles que mais nos fazem o bem e menos são reconhecidos. Ikabtzu veshim'u bnei Yaakov veshim'u el Israel avichem. Juntai-vos e ouvi, ó filhos de Yaakov, ouçam a Israel vosso pai. Os 17 anos que Yaakov passou no Egito foram simplesmente os melhores e os mais tranquilos da sua vida. Yosef cuidou para que nada lhe faltasse. Os filhos, os netos se aculturaram de forma fácil, relativamente fácil, àquele ambiente. Aclimataram-se perfeitamente ao país imigratório, frutificaram e multiplicaram-se muito. Mas Yaakov não conseguiu ambientar-se. Ele não se sentia bem naquela terra estranha. Faltava-lhe a liberdade, a independência que gozava em sua terra natal. E lá em Canaã, ele era um toshav, um habitante, um residente, um cidadão igual a todos os outros que tinha adquirido em Canaã. Tudo o que ele tinha adquirido em Canaã era dele. Ele estava seguro com aquilo que possuía. No Egito, entretanto, ele se sentia, apesar do bem-estar físico e do carinho de filhos e netos, um ger, um estranho, um intruso, um imigrante tolerado. Nada lhe pertencia, nem a ele e tampouco a seus filhos. E Yaakov, diz a Torá, viveu na terra do Egito 17 anos. Os mestres, os sábios, indagam: qual será a razão de a Parashá só mencionar 17 anos vividos no Egito, sem nos indicar quantos anos viveu na sua terra natal? Mas a resposta nos parece bastante simples, óbvia e compreensível. Na sua própria terra, ele não contou os anos. Os anos em sua terra natal não se tornaram tediosos. Porque para aquele que tem um ideal em mira, para aquele que tem planos, tem alvos, para quem trabalha por qualquer coisa que goste, que lhe dá prazer, os anos, os dias, os meses e os anos não parecem não representar nada. Passam sem que nós prestemos atenção. Porém, enquanto em terras estranhas, desambientados, onde não podemos nos adaptar ao meio em que vivemos, os dias, os meses e os anos parecem parados, infinitos, estagnados, parecem que não passam nunca. Ficando consigo próprio, Yaakov teve bastante tempo para meditar. Afinal, para que lhe serviam os grandes sucessos de seus filhos, sabendo a priori que todo o seu esforço, toda a sua contribuição para o engrandecimento do país não seria levado em conta, não seria reconhecido futuramente.
não lhe seria atribuído? Qual então a razão disso? Qual seria a finalidade disso? Pois quando em dado momento as circunstâncias sociopolíticas mudassem, havendo alteração do regime, quando a sua existência física e a sua existência espiritual dependessem apenas do capricho de um antissemita, ele perderia a sua nacionalidade, seria expulso do seu país, todos os seus bens e haveres lhe seriam confiscados, e de um momento para o outro seria então considerado um elemento estranho, um indesejável, um parasita. E que acontecerá então com o seu lar nacional? Nos seus ouvidos ressoam as palavras do Eterno: Haaretz asher ata shochev aleha, lecha etnena. Se você estiver deitado nessa terra, ela será tua. Caso contrário, se você permitir que estranhos se apoderem dela, você não merecerá tê-la. Na sua própria terra, ele teve a possibilidade de se ocupar com o legado espiritual dos seus antepassados. Em qualquer lugar das suas peregrinações, ele pôde construir altares e oferecer korbanot ao Eterno, ao Deus de seus pais, por toda a parte. Pôde então divulgar o grande ideal monoteísta da sua fé, enquanto durante todos os anos da sua vida, da sua permanência na terra do Egito, ele nada pôde fazer para dissipar o culto aos mortos, para que a ideia então de um Deus transcendente pudesse prevalecer. Comparado com os seus pais, ele ainda não era tão velho. Se tivesse ficado no seu país, também teria alcançado a idade do seu pai e do seu avô. Chegaria a ser Zaken Usva Yamim, velho e farto em anos. Mas na diáspora, na Galut, ele manda chamar Yosef e diz-lhe: Bishivilcha yaradti lemitzrayim. Por tua causa, eu desci ao Egito. Aqui eu vivo graças ao teu sustento. E o seu destino já me condenou a morrer numa terra estranha. Eu te peço, Alna tikberenini bemitzrayim. Por favor, não me enterre no Egito. Eu não quero renunciar ao privilégio que o Eterno me concedeu. E este privilégio é Eretz Israel, a terra de Israel. Já à beira da morte, Yaakov não deixa de pensar no futuro de seus filhos. O que será que aconteceria com eles nesse país idólatra? Ele ouve a promessa divina: eu te farei frutificar, te multiplicarei, te farei por multidão de povos, e darei esta terra à tua semente depois de ti, para possessão eterna. Yaakov não se assusta. Ele não se assusta com o seu estado agonizante. Para ele há, mesmo nesse momento, um problema muito maior, muito mais grave que o aflige, o que procura então solucionar. O que Yaakov quer realmente saber é o seguinte: será que esta bênção irá se realizar? Essa bênção de Deus, que lhe deu coragem e alento para suportar todos os duros golpes da sua vida atormentada. Perante seus olhos passam as cenas horrorosas da terrível e prolongada diáspora, a Galut. Ele vê como seus descendentes então sofreriam amargamente, seriam expulsos de um país para o outro. Ele vê então quão inúteis seriam os esforços de criar raízes
em terras da dispersão. Vê os meios aplicados e os métodos inventados de geração em geração para afastá-los brutalmente da sua Torá, dos laços com os seus antepassados. Vê então como eles seriam queimados vivos nos autos de fé da Inquisição, como seriam levados como rebanho de ovelhas ao matadouro, para as câmaras de gás, como então os seus descendentes se afogariam num autêntico e verdadeiro mar de sangue ao longo da história. Ele vê a história de milhares de anos de martírio, de sofrimento sobre-humano que os seus filhos haveriam de suportar, e fica então desesperado. E ele pensa, será que terão então eles forças físicas e morais suficientes para saírem ilesos e para sobreviverem então a esse holocausto ininterrupto? De repente, ele sente que a Shekhinah, a presença divina, paira sobre o seu leito para lhe revelar o grande fim, o fim glorioso que está reservado aos seus filhos no período que a tradição chama de Aharit Hayamim, o fim dos dias, os dias vindouros, após milênios de dor e desgraça. Animado, ele convoca os filhos: Reasfu ve'agidalachem, juntai-vos, eu vos anunciarei o que acontecerá nos últimos dias. Mas de repente, Nistalka mimenu hashchinah, a presença divina se afasta dele. E Yaakov se esquece o que ele queria revelar. Apavorado, ele procura então saber a razão desta falha de memória e a causa do afastamento da Shekhinah, da divina presença. Será o amor excessivo e o carinho demasiado com que ele tinha tratado Yosef, a distinção que contribuiu para que seus filhos odiassem e invejassem o seu filho mais novo, criando então assim um germe de desunião, desarmonia, não somente entre os seus próprios filhos, mas também para os futuros descendentes? Será que esta falta de fraternidade e a constante discórdia o impedem de revelar então a eles o fim glorioso? Será que essa desavença entre os seus filhos, unidos pelo mesmo destino, há de se agravar então após o seu falecimento? O que então retardaria a sua libertação dos sofrimentos da diáspora? E os filhos de Yaakov notaram então o seu embaraço. Observaram que algo muito grave preocupava o seu pai nesses momentos finais, e sentindo-se então culpados pelo seu procedimento desonesto para com Yosef, disseram-lhe: comparados com os outros povos, somos os mais honestos. Nunca as nossas mãos derramaram sangue inocente. Jamais obrigamos qualquer outro povo ou indivíduo a abraçar a nossa fé por meio da coerção ou tortura inquisitorial. De fato, não estamos coesos no que concerne a nossa própria libertação. Confessamos que existem entre nós grandes divergências a respeito da concretização de nossos ideais, mas no que tange a teus ensinamentos, nosso Pai, saiba que somos unidos e inabaláveis na defesa da nossa fé. E o tratado do Talmud, chamado Pesachim 56, narra que neste momento de máxima comoção, os filhos de Yaakov proclamaram: Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Keshem she'en bilvavcha ela echad, en belibenu ela echad. Escuta, Israel, o Eterno é nosso Deus, o Eterno é um. E assim
Como há em teu coração apenas um, também em nosso coração há apenas um. Ouvindo essa confissão maravilhosa, o patriarca Yaakov murmurou: Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Abençoado seja o nome da sua glória eternamente. Nesse momento, então, o desespero de Yaakov simplesmente se dissipou. Nesta curta, mas tão profunda oração, Yaakov reconheceu a quintessência da sua vida, dos seus antepassados e dos seus descendentes também. Ele vê que, enquanto esta sublime oração viver na mente e nos corações, enquanto o Shema Israel orientar a maneira de pensar e o estilo de vida dos filhos, dos seus filhos, a eternidade do povo de Israel, assim como a sua comunidade e a sua continuidade, estarão para sempre garantidas. E a Shekhinah então volta para junto da cabeceira do leito de Yaakov, e lá, onde estiver o povo de Israel, a Shekhinah estará então ali como a sua perpétua companheira. Muito grato a todos e até uma próxima oportunidade. Emir Tzir Hashem.